Mas hoje eu queria falar de Jacó e a expressão da graça. Você sabe, até hoje nós falamos o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É engraçado que nós não falamos do Deus de Abraão, Isaac e Israel. Sabe, não foi esse o nome de Jacó mais. Quem lembra disso? Não foi. Só que por que nós usamos tal expressão? Eu creio que Deus fez questão de deixar dessa maneira para que você pudesse se ver em Jacó. A genealogia de Jesus tem prostituta no meio, tem Batseba, a mulher do adultério de Davi, e tem Jacó, que não tinha a bênção da primogenitura, mas de alguma forma ele ficou nesse lugar, nessa posição. E é muito interessante você perceber, porque a maioria de nós sempre vê Jacó como um cidadão muito complicado. Olha aqui para mim. Não perca o seu foco não. A maioria das pessoas vê Jacó como alguém desprezível na conduta, desprezível no modo de viver. E acabamos até falando tão mal de Jacó, que quando nós tocamos esse nome, você já cria às vezes até uma certa barreira, porque você diz, eu não sou mais Jacó. E eu vou te falar, eu quero ser Jacó. Eu quero de verdade ser Jacó. Pastor, o que é isso? Você acabou de falar lá 2 meses atrás que ninguém era mais Jacó. Pois é. Só que Jacó, ele está na galeria dos heróis da fé. Só que Jacó foi o homem que Deus fez uma aliança com ele, deu uma grande descendência e cumpriu promessa. Só que Jacó foi aquele que ele tomou uma posição, porque Deus havia prometido algo para Jacó. Hoje eu queria desmistificar algumas coisas a respeito de Jacó. Primeira coisa que eu queria desmistificar é sobre o nome de Jacó. Eu sei que a maioria dos irmãos já sabe que o nome de Jacó é o quê? Enganador, mentiroso, ladrão. Ok. Deixa eu falar, quando Jacó nasceu, ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Quem lembra disso? Ok, até esse também. Mas o que você talvez não saiba é que calcanhar na Bíblia é algo simbólico. Quando eu falo simbólico é porque tem algo espiritual nisso. A promessa feita, então, o homem depois da queda, ele diz que o homem esmagaria a cabeça da serpente. Ele pisaria na cabeça da serpente. E a serpente picaria ele no seu calcanhar. E você sabe, isso estava se referindo a Cristo que viria. E você sabe, a dor dura mais ou menos uns 3 dias, exatamente o tempo em que Cristo demorou para ressuscitar. Ele foi picado de alguma forma. Por que ele foi picado? Porque ele tomou o veneno que estava em nós. Nós tínhamos o veneno do pecado, mas lá na cruz ele pegou esse veneno para ele. E então ele desceu até o inferno. E ele que nunca pecou, o inferno não pôde contê-lo. E ao 3º dia ele ressuscitou para esmagar a cabeça de Satanás. Então, ouça. Calcanhar está ligado a tomar posse de alguma coisa. Está ligado a tomar posse então dessa promessa. Havia uma promessa. E Jacó nasce agarrado ao calcanhar. Isso é algo profético. E aí você sabe o que é interessante? O nome de Jacó no hebraico, escute isso. O nome de Jacó no hebraico significa aquele que agarra o calcanhar. Pastor, e por que a gente fala tanto que Jacó é enganador? É porque no hebraico o nome Jacó é Yaakov. E se você for pegar o nome Jacó, a segunda parte do nome, que é Yaakov, significa calcanhar. E quando a gente vai falar de enganador, muda somente uma pequena letra, mas é a mesma palavra. E como no hebraico não tem vogal, é vogal que não tem no hebraico? É vogal. E como no hebraico não tem vogal, quando você pega então o nome, você vê que é a mesma coisa. Então, se você perceber, Jacó teve um nome segundo o nascimento dele, aquele que agarra o calcanhar. Pastor, então está errado tudo aquilo que eu aprendi acerca de Jacó. Não. No hebraico é a mesma palavra praticamente. Mas o que eu queria hoje colocar é algo muito mais profundo, que você talvez nunca parou para ver.
Jacó nasceu debaixo de uma promessa. Jacó não foi fruto de um erro. Jacó não foi fruto de algo que aconteceu e ele enganou e ele mentiu e ele foi terrível. Nada disso. Quando Jacó nasceu, o Senhor liberou uma palavra. Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 25, verso de número 23. Hoje eu queria mostrar algumas coisas para você interessante na vida de Jacó. Lá em Gênesis capítulo 25, verso de número 23, olha o que vai acontecer. Então revelou-lhe o Senhor. Olha só, pode passar, 24. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. Olha aqui para mim, essa é a esposa de Isaac. Ela era estéril. Fala para quem está do seu lado, diga, era estéril. Então Isaac foi insistente diante de Deus, pedindo que ela tivesse filhos. O Senhor concedeu. E ainda foi mais do que um, foi dois, foi gêmeos. Só que acontece algo muito interessante. Quando chegou o tempo dela dar à luz, olha o que aconteceu, verso 25 agora. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo como um manto de pelos. Por esse motivo lhe deram o nome de Esaú. Verso 26. Em seguida saiu o irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, razão pela qual foi chamado Jacó, aquele que agarra. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Agora tem algo no verso 23. Olha aqui para mim. Quando Rebeca estava grávida, ela nunca tinha ficado grávida. Ela começou a sentir na gravidez dela algo muito estranho dentro dela. E no verso 23, ela faz uma pergunta para o Senhor: por que eu me sinto assim? Olha o que está escrito no verso 23 desse mesmo capítulo. Olha o que diz lá. 25, 23. Volta no 22. Acho que eu botei errado aqui. 22. Olha só. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que está me acontecendo isso? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Aí o que é interessante é que quando ela buscou o conselho, o Senhor disse para ela, acho que eu vou pegar aqui, não sei como eu errei esse versículo. Vai no 23 agora. Então revelou-lhe o Senhor. Ok, eu já li isso daí. Lá para o 27. Você começa a ler aí? No 27. Não, tá aí. Aqui está 23, eu não estou achando a parte. Acho que eu põe o 26 para mim. 24? Obrigado, irmãos. Os irmãos estão me ajudando. É o 24. Ok. Eis que trazia gêmeos. Não, mas não é isso. E o Senhor disse: 2 nações há no seu ventre. Por favor, você está com uma Bíblia aí melhor no seu? Está escrito assim: o Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. O povo será mais forte do que outro povo, e o maior servirá ao menor. Quem achou aí na sua Bíblia? Levanta a mão. Oh, glória a Deus. Se você conseguir achar. Então preste atenção. A palavra que foi dada foi exatamente essa: que o maior serviria o menor. Veja, quando Rebeca fez essa pergunta para Deus, Deus respondeu dessa maneira para ela, explicando o que estava acontecendo. Era algo espiritual também, e algo que era contrário ao costume da época, porque o costume da época dizia que aquele que era o filho mais velho, ele deveria ficar com toda a bênção da primogenitura. Mas o Senhor disse, presta atenção, são 2 filhos que você vai ter, só que o maior vai servir, vai ser embaixo do menor. E aí o que é poderoso você perceber é que agora Jacó nasce debaixo de uma promessa. Fala para quem está do seu lado agora e diz assim: Isaac nunca soube disso. Só quem sabia disso era quem? Era a esposa dele. Ela não contou para ninguém, ela guardou isso de fato em segredo. E agora que ela sabe, Rebeca sabe que há uma promessa sobre Jacó. Ok? Jacó é aquele que agarra, ele vai agarrar algo poderoso na vida dele. E aí, sabe o que acontece? Jacó então cresce.
Esse dia vai se cumprir quando Jacó então vai receber a bênção da primogenitura. Aí você fala, pastor, mas como é que Jacó agora vai receber a bênção da primogenitura? Bom, é aqui que está algo interessante. A bênção da primogenitura seria o símbolo de que a profecia iria se cumprir, de que essa promessa era de fato do Senhor. E você sabe, lá em Gênesis 27, verso 28, eu só quero te falar o que continha a bênção da primogenitura. Eu não vou fazer você ler agora, mas olha aqui para mim. Em Deuteronômio, capítulo 47, você vai ver que em Deuteronômio, quando a lei foi dada, havia uma bênção especial para o primogênito. Isso debaixo da lei. Mas aqui em Jacó não havia lei. Fala para quem está ao seu lado, não havia lei. Portanto, a bênção da lei, a bênção do primogênito diante da lei era essa. E o primogênito ficará com o dobro de tudo, ele terá a porção dobrada. Ou seja, se o pai tivesse 3 fazendas, o primogênito ficaria com 2 e o outro ficaria com 1. Tudo para o primogênito era dobrado. Quem entendeu o que eu falei? É por isso que na parábola do filho pródigo, o filho que ficou na casa, ele recebeu a herança dele. E tem um detalhe, como ele era filho mais velho, ele ficou com mais dinheiro ainda, mais bens ainda. Quem entendeu o que eu falei? Ok. Agora aqui, deixa aí, filho, o texto bíblico. Agora aqui, não é debaixo da lei. Você sabe, Abraão, Isaac e Jacó, para nós são símbolos da graça, símbolos do favor. Abraão foi justificado pela fé. Então, preste atenção, aqui não há lei. Coloca lá o texto lá. E como não há lei, olha o que acontece com a bênção da primogenitura. E isso aqui tem um significado para nós que estamos debaixo da graça do Senhor. Gênesis 27, 28. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Verso de número 28. É 29 agora. Isso aí. Assim, pois, te dê Deus o orvalho dos céus, das gorduras da terra, abundância de trigo e de mosto. Aqui fala de vinho. Olha agora o 29. Sirvam-te povos e nações se curvem diante de ti, se o Senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Presta atenção, isso aqui tudo é bênção da primogenitura. Se encurvem diante de ti, malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Isso aqui era algo tão poderoso, porque isso aqui estava ligado à promessa que Deus tinha feito para Jacó no ventre. Por que eu estou te falando sobre isso daí? É porque quando o Senhor fala no verso 28, quando ele diz assim, orvalho do céu vai cair sobre você, é porque você sabe, para o judeu, a chuva sempre foi um mistério. Até para nós a chuva é um mistério, é ou não é? Mas aí, quando fala que ia cair o orvalho do céu, está falando de que a vida dele seria uma vida de muitos milagres e de sobrenatural de Deus. Deus liberaria isso na bênção da primogenitura. Segunda coisa, fala também das gorduras da terra. Gordura da terra, então, fala de você ter o melhor. Fala da abundância de trigo, né? E também de mosto. Então isso aqui está falando de prosperidade. E eu vou te falar agora, essa prosperidade iria alcançar aquele que recebesse a bênção da primogenitura. E diz assim, sirvam-te os povos e nações se curvem diante de ti. Isso aqui fala de governo. Era bem provável que Jacó estaria recebendo uma unção para governar. É por isso que hoje, como diz lá em Apocalipse capítulo 5, verso de número 10, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Então, também diz assim, ser senhor dos teus irmãos. Ser senhor dos seus irmãos, então fala dele liderar, encabeçar. E aqui diz, aquilo que você abençoar será abençoado. E aquilo que você amaldiçoar será amaldiçoado. Mas eu queria tirar essa porque nós estamos aqui para liberar toda a palavra de bênção do Deus. Veja, isso fala então dele ter autoridade. A palavra de Jacó seria a palavra de autoridade. E agora o que é poderoso é que Jacó, ele precisa dessa bênção. Jacó precisa que isso se cumpra na vida dele. E como a gente fala tanto de Jacó,
a gente não vê na Bíblia que a Bíblia não fala mal de Jacó. Ouviu isso? Para de mexer em celular, você que está no celular aí. A Bíblia não fala que Jacó, Jacó errou. Não é interessante isso? Agora a Bíblia condena Esaú. Sabia? Tanto no Velho Testamento quanto no Novo, diz que Esaú fez algo desprezível. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 12, verso de número 16. Hebreus 12, 16. Olha o que vai dizer lá. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Veja, devasso aqui não é alguém muito pecador, terrível, não. Devasso aqui não é aquele que você imagina que é o mais prostituto, que é aquele que tem a vida toda desregrada. Não, nada disso. Está falando aqui que Esaú desprezou algo muito importante. Olha, tem muita gente que tem tornado a graça do Senhor vã na vida dele. A graça do Senhor é como se fosse nada. A promessa é como se fosse nada. Entende? Quando você deixa de crer, quando você deixa de valorizar aquilo que o Senhor fez por você, é como se você também estivesse profanando algo. Você não é profano apenas com algo irreverente, ou algo que você pensa que é muito pecaminoso. Mas você é profano quando você despreza a herança que te foi dada. Eu vou te falar, toda a herança foi liberada para os filhos de Deus que estão aqui, toda. E aí, pastor, então por que a gente despreza? Olha, eu vou te falar porque nós desprezamos. É porque Esaú não estava vendo a bênção da primogenitura ainda. Talvez ele pensava, vai demorar muito para meu pai Isaac morrer. Isso aí eu não sei quando é que vai acontecer, então deixa eu levar aqui minha vida, me dá logo. O que eu quero logo é comer. A Bíblia diz que ele chegou e disse para Jacó, eu estou a ponto de morrer. Né? E aí, você sabe o que é interessante? Nesse dia Jacó conseguiu um direito legal de ficar com a bênção que era de Esaú. Ok, eu sei que você não ouve essas coisas, mas está tudo na Bíblia. E eu queria compartilhar com você, Gênesis 25, verso 32. Olha o que acontece. Gênesis 25, 32 diz assim: e disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Ou seja, para mim não vale a pena isso. E aí olha o que acontece no verso seguinte, verso 33. Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Veja, ele vendeu a primogenitura. Ele trocou. E você sabe o que é mais interessante? Quando eles fizeram esse acordo, escute isso. Quando eles fizeram esse acordo, eles mesmos colocaram o nome daquele lugar de Edom. Você sabe o que significa Edom na Bíblia? A própria Bíblia explica. Edom no hebraico é vermelho. E o que é muito interessante, nessa hora eles estavam fazendo um pacto, eles estavam fazendo um acordo, não havia lei. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Portanto, a palavra equivalia. Então, se houve juramento, aquilo se tornou legal e não podia voltar atrás agora. E aí você sabe o que acontece? Chamou aquele lugar de Edom. Por que Edom? Porque Edom é vermelho. Aqui começa algo muito interessante. Fala para quem está ao seu lado, diga assim, toda a Bíblia, ela aponta para Cristo. Você não pode pegar o Velho Testamento e olhar para o Velho Testamento como se fosse algo novo. O Velho Testamento é a sombra. O Novo Testamento é a realidade. Quando você olha para a foto da sua mulher, ainda que você sinta amor, saudade, você não pode se satisfazer, porque ela não está na realidade. Você não pode beijá-la, você não pode abraçá-la. Portanto, uma foto não seria o suficiente. Portanto, você tem que ter ela em realidade, em pessoa perto de você. O Velho Testamento é como se fosse uma foto daquele que viria. Mas lá em João capítulo 1, verso de número 1, lá em João 1,14 diz, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória. Então ouça o que eu vou dizer agora. O novo aponta para a realidade. Pastor, e o velho?
você vai pegar o Velho Testamento e você vai usar a chave do Novo Testamento. Sabe por que eu estou te ensinando isso? É porque tudo no Velho apontava para Jesus. E agora que aquele lugar é vermelho, tem algo muito profético nisso. Eles fizeram uma aliança, um acordo. Fala para quem está ao seu lado, você está debaixo de uma nova aliança agora. Lá em Coríntios, capítulo 11, verso de número 23, diz assim, lá no verso 25 mais exatamente, e esse cálice é o cálice de uma nova aliança, feita no meu aliança que agora é eterna. Aquele lugar se chama vermelho não por um acaso. O sangue do Senhor estava sendo expressado. E aonde há o valor do sangue, o vermelho do sangue, sabe, irmão, há uma aliança firmada. Naquele dia, aquele que não merecia a bênção, aquele que não merecia o favor, por causa daquele sangue, ele entrou debaixo de uma bênção muito superior. Jacó agora foi introduzido em algo muito grande. E aí, pastor, o que acontece? É precioso você ver como é que Jacó recebe a promessa. Porque aqui ele se coloca debaixo, mas agora ele vai receber a promessa. Olha o que acontece lá em Gênesis 27, verso de número 7. A palavra de Deus diz que Rebeca, ela então elabora um plano para que Jacó, porque ela sabia da promessa, ela própria elabora um plano para que Jacó receba a promessa, o cumprimento. E aí o que acontece é algo muito interessante. Os irmãos vêm na Bíblia e o que acontece é isso. Isaac vai abençoar e diz assim para Esaú: traze-me caça, faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Então aqui, Isaac está prometendo liberar a bênção para Esaú. E aí o que é interessante é que a mãe de Jacó, ela faz um plano. Esse plano, escute isso. Eu sei que às vezes você tem um olhar meio religioso da Bíblia. E você diz, pastor, mas isso aqui foi muito ilegal. E eu vou te falar, não se escandalize comigo agora, por favor. Abraão mentiu no Egito. E quando ele mentiu dizendo que a esposa dele não era esposa dele, você sabe, Abraão saiu mais rico ainda do Egito. Isso não te escandaliza? Me escandaliza. Mas Abraão não mentiu só uma vez, ele mentiu 2 vezes. E na segunda vez que ele mentiu, ele saiu ainda mais rico. Porque o rei disse para ele, que mal tu fizeste, não dizendo que era tua mulher, a gente ia tocar nela. Então faz o seguinte, sai dessa terra, mas você não vai sair de mão vazia, nós vamos te dar muitos bens e muita riqueza. Aí você está falando, pastor, é para eu pecar? Não, estou falando, você já foi livre do pecado e não há poder sobre você mais o pecado. Mas o que eu estou te mostrando, tira a visão religiosa agora e começa a olhar para o favor imerecido do Senhor bem aqui nessa passagem. Por quê? Porque agora vai começar um plano de redenção. O plano de redenção aqui vai falar tudo de Cristo. Aqui vai falar tudo da obra perfeita de Jesus. Primeiro ponto, o pai de Jacó pediu um ensopado. Agora a expressão é muito interessante. Ele diz, eu quero uma caça. Ou seja, para você ter uma caça, você tem que matar. Quem já caçou aqui? Levanta a mão. Você tem que tirar a vida. Tem ou não tem? Ok. Agora, ouça isso que eu vou dizer. O pai aqui, que vai liberar a bênção, está representado por Isaac. Mas eu posso te falar, aqui pode representar também o Senhor. E ele tem algo para liberar. Só que ele fala, eu preciso de um sacrifício. Eu preciso que me ofereça sacrifício. E outra, tem que ser gostoso, saboroso, de acordo com o que eu quero. Se você trouxer um sacrifício que eu reprove, eu não vou liberar a bênção para você. Ouça o que eu vou dizer agora. Você sabe quem foi o primeiro a matar na Bíblia? O primeiro a matar na Bíblia não foi Caim. O primeiro a matar na Bíblia foi Deus. Pastor, como assim Deus foi o primeiro a matar na Bíblia? Abre lá em Gênesis. Lá em Gênesis, capítulo de número 3. Lá em Gênesis 3:21. Olha o que diz lá. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Veja, quem foi que fez essa veste aqui para Adão e Eva? Deus.
Pastor, por que ele fez essa veste para Adão e Eva? É porque as vestes deles não eram apropriadas. Estavam com folha de figueira. A folha de figueira representa o homem pelas suas obras querendo comparecer diante de Deus. Então Deus prepara um sacrifício. Por que foi pele de animal? É porque alguém teve que morrer no lugar do homem. É por isso que em todo o Velho Testamento você vê sacrifício. Por que você vê sacrifício? Porque o salário do pecado e a alma que pecar, essa morrerá. Mas como Deus ama o homem, Ele sempre colocou um animal para pagar o preço do pecado. É por isso que quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava falando então que Jesus seria o sacrifício perfeito. Ouça o que eu vou dizer agora. Quando Jacó está levando então, ele está levando algo perfeito. Isso fala de Cristo. Por quê? Porque ninguém poderia morrer na cruz se não fosse Jesus, filho. Alguns dizem: pastor, Deus mandou o seu melhor. Olha, isso é bonito, isso é bem religioso, mas isso não é verdadeiro. Deus não tinha opção. Anjos não podiam vir. Por que anjos não podiam vir? Porque você não foi feito imagem e semelhança de anjo. Você foi feito imagem e semelhança de Deus. Eles não podiam vir, filho. Porque tinha que ser parente próximo. Tinha que se identificar com o homem. Então Deus encarnou. E aí, o que é interessante é que só podia ser Jesus. Por quê? Porque somente Jesus, sendo 100% homem, poderia pegar na mão do homem, e sendo 100% Deus, poderia pegar na mão de Deus e reconciliar o homem com Deus. Só Ele. E aí o que é precioso é que no sacrifício de Cristo, o Senhor ficou satisfeito. Você sabe, todo o Velho Testamento era oferecido sacrifício diariamente. Mas a palavra do Senhor diz que com um único sacrifício, o Senhor acabou de uma vez por todas com o pecado. Diga glória a Deus. Esse é o poder do ato. Agora, o mais interessante nisso tudo é que Deus está satisfeito. Fala para quem está ao seu lado: Deus está satisfeito. Fala assim: Deus está alegre. Não, fala assim: Deus está muito feliz. Presta atenção. O preço que foi pago por Jesus foi tão superior à dívida. Escute. Esse rapaz que está aqui na frente, cadê? Aqui. Rapaz, não conheço mais ninguém não. Aqui, o Almir. Meu Deus, que eu esqueço o nome dos irmãos. O Almir, ele me deve, não, ele não me deve nada não. Mas ele deve aqui pro Lindonô 2,5 milhões de reais. Que não é uma conta baixa. Mas sabe, o homem está aqui na igreja, é meu irmão em Cristo Jesus. E de repente eu chego então e falo: ô Almir, tô vendo que tu está enrolado com o Lindonô, ele está te colocando para trabalhar direto lá na madeireira dele. Então vamos fazer o seguinte: quando é que tu vai pagar essa dívida? Eu falei: pastor, não dou conta nem de pagar o juro, vou trabalhar até o resto da minha vida de escravo. Diga: é mesmo? Pastor, ele me coloca no sol ainda para trabalhar. Diga: ei, rapaz, tá feio. Falei: mas quanto é a dívida? Aí vai falar: pastor, era 2,5 milhões, mas agora com juros já deve ter passado de 3. Falei: Almir, faz o seguinte, eu não quero ver você assim, eu amo sua vida, e fala para ele que eu vou pagar a dívida. E aí ele chega com o Lindonô e fala: olha, ele vai pagar a minha dívida. O Lindonô dá muito crédito. Vai pagar nada, rapaz, você está lascado na minha mão, você vai trabalhar para mim. E aí passa alguns dias, eu chego lá com o Lindonô e falo: Lindonô, vamos bater aqui as contas do Almir, quanto é que ele está te devendo? Ele bate lá, está dando 3,5 milhões. Na hora de pagar a conta, eu falo: ó, Lindonô, eu não vou pagar só 3,5 milhões não. Eu vou pagar 10 milhões pelo que ele está te devendo. Ele falou: não, mas isso daí é mais do dobro. Eu falei: não tem problema não. Ele vale muito. Então você vai ficar com isso daí para ficar de saldo na casa. Só para você saber que a dívida está paga. Veja, quantos concordam comigo que o Lindonô vai estar muito feliz? Quando Jesus foi para a cruz, o sacrifício dele foi tão perfeito. O sacrifício dele foi tão aceito. O preço foi tão bem pago, que o Senhor está satisfeito por toda a eternidade com a obra do Filho. Foi superior. E aí o que é poderoso você perceber,
é que o pai se agradou, então, daquele sacrifício. Então Isaac faz algo interessante. Lá no livro de Salmo 85, verso 10, acontece, ainda falando disso aqui, olha o que o livro de Salmo 85, verso 10 diz. A cruz, ela é a coisa mais poderosa que existe. O sacrifício de Jesus é a coisa mais superior que existe. Olha o que diz. Isso aqui é um salmo messiânico. E diz assim: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Você sabe quando aconteceu isso? No dia que Cristo foi para a cruz. Quando o homem caiu lá no jardim do Éden, o homem ficou com uma dívida do pecado. O homem ficou com a natureza do pecado dentro dele. E a partir daquele dia, Deus tinha que executar o juízo. Sabe, quantos concordam que Deus é justo? Levante a sua mão. Se Deus é justo, Ele tem que punir o homem. Se Deus é justo, Ele tem que condenar o homem. E se Deus é santo, esse homem está debaixo da ira de um Deus santo. Tudo isso cairia sobre o homem. O julgamento de Deus, a condenação para o inferno e também a ira viria sobre o homem. Mas você sabe, Jesus tomou o meu lugar lá na cruz do Calvário e toda a ira caiu sobre o Filho e toda a condenação veio sobre Cristo. É por isso que a Bíblia diz que Ele desceu até o inferno. Por quê? Porque aquele era o lugar para onde eu estava indo, mas Ele foi no meu lugar. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e agora que Ele ressuscitou, Ele está sentado à destra de Deus Pai e intercede por nós. Ele é o nosso intercessor. E aí, o que é mais glorificante ainda é saber que a justiça e a paz se beijaram. Fala para quem está ao seu lado: Deus está em paz com você. Nossa, você sabia que no final das contas, quem ia te cobrar dívida era Deus? Era Deus que ia falar: cadê o preço? Paga a dívida que você tem comigo. E como o homem não tinha como pagar, a ira de Deus recairia sobre o homem, a condenação de Deus. Deus tinha que cumprir isso. Mas na cruz houve a inversão. Sabe, aqui aconteceu a mesma coisa com Jacó. Depois do vermelho do sangue aconteceu uma inversão. A cruz que era para alguém como eu, foi dada para Cristo. A cruz que era para um pecador, foi dado para alguém que nunca pecou. E aí, o que é precioso é você ver que tudo foi feito de acordo com o que era para o homem caído. E aquele que nunca caiu tomou o meu lugar. Então agora que eu tomei o lugar dele, como Jacó tomou o lugar de Esaú, a bênção que não era para mim, agora veio para mim. Aquele que não merecia a primogenitura, agora entrou na herança e na posse, porque tomou o lugar do filho. Aquele que não merecia os milagres, agora pode desfrutar de orvalho caindo do céu todos os dias. Aquele que não merecia ser achado como alguém digno da presença de grandes, agora o Senhor me colocou em posições muito mais elevadas, por causa de Cristo. Tudo isso aconteceu com o sacrifício de Jesus. Então hoje o Senhor está satisfeito. A obra do Filho dele é capaz de o alegrar. Sabe, Cristo não merecia ser punido. Fala para quem está ao seu lado aí: não merecia. Mas agora fala com muito amor para o teu irmão: e você também não merecia ser abençoado. Cristo não merecia a ira de Deus. Ele não merecia. Mas você não merecia o amor de Deus. Cristo não merecia a condenação de Deus. E você nunca merecia a justificação de Deus. Tudo invertido. Aquele que nunca mereceu está tendo tudo. E eu que nunca mereci estou recebendo tudo dele agora. Tudo. Sabe, Jacó não merecia. Mas aí ele leva. E sabe o que é interessante? Olha o que a Bíblia diz. Lá em Gênesis 27, no 15. Primeira coisa então é que ele oferece a Isaac um sacrifício. Isaac se alegra. Mas em Gênesis 27, 15, Jacó faz uma pergunta para a mãe: mãe, mas eu não sou peludo como meu irmão, eu não pareço com ele. E aí aqui acontece algo também espiritual para nós. Diz assim: tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú. Esaú tinha vestido de gala. Ok? O cara era chique. Seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho. Fala assim: Jacó foi vestido.
Ok, agora olha o que diz lá o verso 16. E com as peles do cabrito cobriu suas mãos a lisura do seu pescoço. Ok, muito bom. Olha aqui para mim. Segunda coisa para que Jacó recebesse agora a promessa. O primeiro seria um sacrifício perfeito que apontava para Cristo. O segundo agora, Jacó tem que comparecer diante do pai, mas ele não pode comparecer como ele sendo ele próprio, no sentido de ser o filho mais novo. Você sabe, Isaac nunca soube do trato de Jacó e da primogenitura com Esaú. E agora ele está ali, mas ele então tem que se vestir de Esaú. Veja, a primeira coisa que aconteceu depois da queda foi que o homem foi vestido por Deus. Deus trocou as vestes do homem. E aquele homem agora, ele recebe vestes do Senhor porque aponta para vestes de salvação. E o que é mais interessante é que agora que o homem recebeu salvação, toda a roupa dele é trocada. Essa roupa agora não tem mais nada a ver com o pecado. Agora o homem que estava caído, ele está vestido com vestes de justiça. Olha o que diz lá a Bíblia, Efésios 4, 24. Lá em Efésios 4, 24, Paulo vai dizer como é que você está diante de Deus agora. Olha o que Paulo diz. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus, diga assim, segundo Deus, é criado, olha o que diz agora, em verdadeira justiça aí. Então, preste atenção, pode deixar aí o texto bíblico, filho. Esse revestir-se do novo homem, está falando então de você estar com algo sobre você. Você agora não comparece diante de Deus com as suas vestes mais. Sabe por quê? Porque Deus agora está te revestindo de um novo homem, que é criado por Ele em verdadeira justiça e santidade. Quando você chega diante de Deus, você não está com a mesma veste mais. Você está como Jacó, algo está cobrindo você. E agora você pode chegar diante de Deus e falar, eu vim receber toda a bênção que o Senhor tem preparado para mim, porque eu fui revestido de Cristo agora em verdadeira justiça e santidade. Veja, você não pode ser abençoado se você não estiver com vestes apropriadas, filho. Agora, qual é o problema de muitos crentes? É achar que isso é obra dele. Ouviu o que eu disse? É achar que por eles mesmos vão conseguir ser justos. É achar que por eles mesmos vão chegar à santidade perfeita. E eu vou te falar agora, quem criou esse novo homem foi criado segundo Deus. Quem te deu veste de justiça foi Deus, que colocou o Filho dele na cruz. Abre aí em 2 Coríntios 5, 21. E em 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você foi feito justiça por causa de Cristo na cruz do Calvário. Se você não tem revelação que hoje essa justiça está sobre você, todas as vezes que você chegar diante de Deus, você não vai receber nada dele. Se você confia na sua justiça para receber algo de Deus, a sua posição é de Jacó sem a bênção da primogenitura. Ele não pode dar. Mas se a sua posição diante de Deus é chegar vestido de Esaú, vestido com as vestes do novo homem, vestido com a justiça de Cristo, o Senhor vai estender a mão para liberar toda sorte de bênção sobre você. Então veja, não tem a ver, escute isso, não tem a ver com a sua obra. Promessa de Deus não tem a ver com a sua obra. Promessa de Deus tem a ver com o que Ele falou. Promessa de Deus tem a ver com Ele te justificar. E aí, lá está dizendo, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O texto diz que quando Jacó chegou perto de Isaac, e ele foi abençoar, ele pegou nas vestes. Engraçado isso, né? Ele pegou no braço. Ele estava revestido. E sabe o que é mais lindo ainda? A Bíblia diz que Isaac cheirou ele. Para ter aquelas vestes, alguém teve que morrer também. Sabe o que agradou Isaac?
que agradou foi as vestes. E sabe o que ele disse? Meu filho cheira tão bem como o campo. Sabe o que faz você agradável a Deus? É quando você chega diante de Deus não confiado na sua justiça. É quando Deus olha para você, vê um cheiro na narina de Deus. Ele lembra do sacrifício do filho dele na cruz por você. O céu, escute o que eu vou falar, o céu só é para justos. Mas não é a sua justiça que te leva. É a justiça do Filho de Deus que te leva para lá. Pare de andar por vista. Pare de andar com base em religião. Sabe por que é escandalosa a graça de Deus? É porque a graça acaba com você. Sabe por que a graça é escandalosa para muitos que ouvem? É porque a graça não fala do homem. É porque a graça não dá crédito algum para o ego. É você chegar diante de Deus sem base no seu mérito e saber que Ele vai te dar favor, não porque você merece, mas porque Ele tem graça sobre você, favor imerecido. Agora eu vou te perguntar, Jacó merecia alguma coisa? Jacó fez algo para merecer? Pelo contrário. E você fala, pastor, mas Jacó foi esperto. Bom, se você não é esperto para a promessa, eu quero ser esperto para a promessa. Eu quero aproveitar talvez a única oportunidade que eu estou tendo de agarrar a promessa que Deus me fez anos atrás. E eu vou lutar com o anjo até ele me abençoar. E eu vou estar diante de Deus até tudo se cumprir na minha vida. Porque eu não estou vestido com veste natural. Eu fui revestido de Cristo para merecer e receber a promessa. Quando Jacó termina aquilo, ele recebe a bênção. Você lembra lá da bênção que eu li? Orvalho, mosto, vinho, abundância de bens, liderança, governo de nações. E aí o que é interessante é que logo depois Jacó sai de casa. Você sabe, Jacó é um símbolo da graça. Aquele que não merecia a bênção da primogenitura está com a bênção da primogenitura. Aquele que não merecia ser rico, ele é rico agora. Aquele que não merecia, você sabe, a bênção da primogenitura falava de um legado também espiritual. Agora Jacó poderia ministrar na sua casa. Sabe, irmãos, agora também você tem um legado espiritual. Aonde você estiver, você pode ministrar presença e manifestação de Deus em qualquer lugar. E aí Jacó agora tem todo esse legado. Só que aqueles que recebem algo pela graça, pelo favor imerecido, eles sempre vão causar inveja. Sempre. Você sabe, muita gente pergunta como é que faz para crescer célula, como é que faz para crescer igreja. Eu vou te falar, se você encontrar alguém que vai te dar um método para conseguir crescer a obra de Deus, sai correndo, porque provavelmente está fazendo a força do braço. Sabe como é que cresce igreja? Sabe como é que cresce célula? Só por uma coisa, é você dizendo, eu não posso, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe como é que cresce igreja? É você olhar assim e dizer, essas cadeiras estão vazias, mas eu creio que o Senhor vai encher e o poder vai se manifestar. Não tem método. Para de achar que é célula, não tem nada a ver com célula. Você sabe quando é que você honra a Deus? É no dia que você se posiciona para receber. Você quer ver um pai triste com o filho? É quando o pai conquistou tudo para o filho. Ele conquistou essa bateria, ele conquistou esse sonho, ele conquistou esse baixo, ele comprou tudo para o filho. No final da vida dele, ele deixa uma herança muito grande. E quando ele deixa essa herança e ele morre, aquele filho pega toda a herança que ele gastou a vida, que ele deu tudo dele, e aquele filho vende a preço de banana. Nenhuma desonra é maior para um pai do que essa. Ele desprezou todo o sacrifício. Ele desprezou tudo que aquele pai fez. Eu vou te falar. Tem muitos crentes desonrando a obra de Jesus na cruz. Eles chegam diante de Deus e dizem assim, eu não mereço. Eu acho que não é para mim, não. Eu acho que eu não sou digno disso aqui. Se o preço que Jesus pagou por você, filho, não é capaz de liberar a bênção sobre você, então ele não foi o sacrifício perfeito. Se você confia mais na sua performance para merecer a bênção, então você não precisa de Jesus.
Sabe o que é interessante? Ele nunca conheceu o pecado, mas Deus colocou o meu pecado nele. E eu que nunca conhecia a justiça, agora me tornei justo porque criei. Lá em Gênesis 28:11. Quando Jacó saiu da casa dele, olha o que diz a Bíblia, Gênesis 28:11. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar, pôs por seu travesseiro, deitou-se naquele lugar. E diz assim, sonhou, e eis uma escada posta na terra. Acho que já é o 12, né? E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam. Todos aqueles que têm a graça, parece que tudo é mais fácil. Fala para quem está ao seu lado, quem tem a graça, tudo é mais fácil. Te dá uma gastura isso? Saber que tem gente que trabalha, e diz assim, eu trabalho, eu me esforço, mas parece que para mim é tudo mais difícil. Aí tem um que chega lá e fala, nossa rapaz, eu vou lá, coloco um currículo e já estou empregado. Como é que você fica? Deus é injusto. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Eu estou na vigília, eu oro, eu jejuo. Pois é. Só que você está confiando na sua obra. Aquele irmãozinho, ele está igualzinho Jacó. Fala, olha, eu sei que eu não mereço nada da primogenitura, mas eu vim aqui para receber, e eu creio que o Senhor pode me dar, porque eu estou com novas vestes agora, veste de justiça sobre mim. Tem um irmão aqui na nossa igreja, eu não vou falar o nome dele, você pode deduzir quem é. Ele tem uma santa cara de pau. Ele já me pediu coisas que ninguém nunca me pediu em 11 anos que eu sou pastor. Nunca. Ele já me pediu. E eu não sei se eu dou uma remada nele, eu falo, nossa, é abusado, mano. Mas sabe, a última vez que ele me pediu algo que ninguém nunca me pediu, eu entrei no meu carro e fiquei pensando, quem é que esse cara confia? Nunca ninguém me pediu isso. E sabe, Deus falou comigo. Sabe o que Deus falou comigo? Você só vai poder ter de mim aquilo que você ousar me pedir. Se você não me pedir, você nunca terá. Eu não dou bênção forçada para ninguém. Se você acha que não merece a bênção da primogenitura, eu não vou dar para você. Se você achar que não merece o milagre, eu não vou dar para você. Então, percebendo isso, Jacó então tem um momento especial com Deus. Quem tem favor de Deus, às vezes as pessoas vão até perseguir ele. Jacó então começou a ser perseguido. Agora todo mundo está contra lá Jacó, dizendo ele enganou, ele roubou Jacó e tudo aquilo. Você sabe, vão dizer quando a igreja estiver crescendo, essa igreja prega um evangelho falso, eles pregam um evangelho que não fala de pecado. Eu estou esperando esse dia e eu quero que chegue logo, porque realmente, se algo vão falar do nosso evangelho, porque a gente prega a mesma coisa de Paulo. Só falaram do evangelho de Paulo porque não era o evangelho da lei, era o evangelho da graça e do favor. Quero que fale. E aí quando falar, sabe de uma coisa? A gente vai estar mais parecido ainda com aqueles que foram perseguidos por amor ao evangelho. Se ninguém te persegue por causa do evangelho que você prega, você não vive o evangelho. Ninguém persegue alguém porque é correto. Ninguém persegue alguém porque ele é bonitinho, é bem vestido. Nada disso. Entende? Inclusive a sociedade cobra isso de você porque você é crente. Ah, você não é crente? Você não diz que é o crentão e tudo? Ok, tudo bem. Essa é a visão do mundo. Só que quem perseguia Paulo era irmão de Paulo. Por que eles perseguiam Paulo? Porque Paulo não estava preso mais ao evangelho da lei. Paulo tinha recebido a revelação de um evangelho muito superior. E aí Jacó agora está sendo perseguido. E olha o que acontece com ele. Chegou a um lugar, sonhou, eis uma escada posta na terra. E os anjos subiam e... Fala para quem está ao seu lado, essa escada está aqui hoje, irmão. Ele não acreditou. Porque se ele acreditasse, ele tinha dado pelo menos um glóriazinho para o Senhor Jesus. Mas não, como é que essa escada está aqui? Lembra que eu falei que tudo no Velho Testamento é Jesus? Você sabe o que Jesus falou para um rapaz, lá em João 1,51? Olha o que ele disse então para Natanael. A Bíblia diz então que a escada, os anjos subiam e desciam. Mas lá no livro de João 1,51, olha o que vai acontecer. João 1,51. O Senhor Jesus vai falar, e olha o que ele vai dizer. E disse-lhes, na verdade,
na verdade. Você sabe, quando está repetindo algo, é algo muito sério. Na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe? Oh, irmão, aquela escada que desceu até Jacó, aquela escada onde os anjos estavam subindo e descendo, apontava para aquele que viria. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu quero te contar uma boa nova. Anjos estão descendo e subindo nesse lugar, porque o Filho está aqui. É tudo por causa do Filho. Escuta, sabe, o céu não se abriu sobre ninguém na Bíblia. Sabe por que o céu nunca se abriu sobre ninguém? Porque ninguém era justo. Porque ninguém nunca conseguiu cumprir a lei. Mas no dia do batismo de Jesus, a Bíblia diz que os céus se abriram. Mas sabe o que é interessante? Jesus agora está falando com um cara chamado Natanael. Cidadão, é o seguinte, eu vou te contar uma novidade. Você nunca nem viu isso no Velho Testamento. Mas escuta o que eu vou te falar. Agora que você está me conhecendo, eu tenho algo para te dizer. E disse-lhe Jesus, na verdade vos digo, que agora daqui em diante vereis o céu aberto sobre você. Porque você se chegou a mim. Você sabe, se o céu só se abre sobre Cristo, só tem uma maneira do céu se abrir sobre você. Se você tiver Cristo. Se você estiver em Cristo. Quantos estão em Cristo Jesus? Esse céu está aberto para você. O céu está aberto. E aí é precioso você ver que Jacó tem uma experiência. Eu estou falando de um plano de redenção misturado com a história de Jacó. Primeira coisa, para que a promessa se cumprisse, foi um sacrifício perfeito que agradasse o Pai. A segunda coisa, Jacó tinha que estar com uma veste, e seria um veste de justiça, para que ele pudesse receber todas as bênçãos. E agora Jacó está representando um homem caído só pode comparecer diante de Deus com as vestes de salvação. O homem caído só pode chegar a Deus com o sacrifício perfeito de Jesus. E agora, esse homem caído vai voltar ao propósito original. Sabe o que acontece com Jacó? Acontece algo muito interessante. Jacó tem uma experiência num lugar chamado Betel. E quando Jacó está lá em Betel, Gênesis 28:11, já vou encerrar. Gênesis 28:11 diz assim: e chegou a um lugar onde passou a noite. Ele tinha saído de casa, estava indo até Arã, mas parou no lugar, passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar. Ele tomou uma, fala para quem está do seu lado aí, tomou uma pedra. Presta atenção, uma pedra daquele lugar, e pôs por seu travesseiro e deitou naquele lugar. Ok, quem já dormiu com a cabeça numa pedra, levante agora a sua mão. Ok. Verso 12. E sonhou. E ele teve esse sonho. Quando Jacó acorda, ele coloca o nome daquele lugar de Betel. Fala para quem está do seu lado, diga assim: Betel é casa de Deus. Essa pedra que está aqui representa alguém também. Assim como a escada apontava para Cristo, a pedra que Jacó coloca a cabeça para dormir está representando o Senhor Jesus. Olha o que diz lá em 1 Pedro 2,6. Lá em 1 Pedro 2,6, Pedro vai falar quem é essa pedra. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Quantos creem nessa pedra que foi colocada? Aqui é algo relacionado a você fazer a obra de Deus, sabia? Jacó agora tem a bênção da primogenitura e está indo para cumprir o propósito. E quando Jacó para em Betel, ele pega uma pedra. Betel é casa de Deus, e na casa de Deus ele descansa na pedra. Uau! Sabe por que Jacó descansou na pedra? Porque a pedra é Cristo. É impossível você fazer a obra de Deus se você não estiver no descanso do Senhor. Sabe por que às vezes alguns dizem assim: nossa pastor, a obra de Deus é muito pesada, é muito difícil ser pastor, é muito difícil então liderar. Você não está entendendo nada, filho. A obra de Deus nem é feita na sua força. A obra de Deus não tem nada a ver com esforço próprio. A
A obra de Deus tem a ver com você crer que Cristo já realizou toda a obra no seu lugar. A pedra que foi colocada aqui apontava para Jesus. Você sabe, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra angular no livro de Atos, não precisa abrir, e ele também é a pedra de arremate. Portanto, ele é a pedra que começa, ele é a pedra do meio, ele é a pedra final. A pedra de arremate era colocada no final da construção dizendo, está finalizada a obra. Jesus é a nossa pedra, ele já começou a obra, ele já está terminando e ele completou ela todinha naquela cruz. Presta atenção, querido, você não faz a obra no seu esforço. Por que tem gente às vezes que quer entregar a cela? É porque ainda está trabalhando. Por que tem pastor que vive oprimido com o ministério? Ai, tem que pregar hoje. Ah, tem que visitar hoje. Ah, tem cela para fazer hoje. Larga de mão isso. Isso não está fazendo bem nem para a sua saúde. Sabe como é que a gente faz a obra de Deus? Senhor, eu vou lá pregar, mas eu não dou conta de pregar. Mas quando eu chegar lá, eu creio que o Senhor vai fazer. E aí quando você chega lá na cela, você fala, Deus, eu estou aqui, eu não sei fazer nada, não vou me esforçar para nada, mas eu creio que hoje vai acontecer algo. Aí você deixa tudo na mão de Deus, a cela começa a fluir, coisas começam a acontecer. Você cansou? Não cansa. Deus, eu vou visitar, mas eu não sei o que eu vou falar na visita, eu nem sei como é que vai ser negócio de discipular, mas eu vou chegar lá e na hora que eu sentar na frente daquele irmão, o Senhor vai me usar grandemente. Entendeu? Se você está cansado, você não está fazendo a obra no descanso. E se você perdeu o descanso, você perdeu a coisa mais importante da sua vida. Sabe qual foi a primeira coisa que Jesus disse para os apóstolos? A minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo dá, não. Eu te dou a minha paz. Se tem alguém fazendo a obra de Deus e perdeu a paz, você está enrascado, filho. Se tem alguém fazendo a obra de Deus e saiu do descanso. Pastor, por que Deus se preocupa com descanso? Fala assim, porque descansar é símbolo de fé na Bíblia. É que os irmãos pensam que descansar é igual você descansa, né? Dorme o dia inteirinho, acorda só para comer. Né? Sabe o que é descansar, filho? É você não se preocupar mais com nada. Você pensa que é duro para vir pregar aqui todo domingo? Você pensa que é duro vir para cá, para a igreja, pegar um esboço desse aqui? Você sabe, Deus falou comigo na conferência. Esse é o primeiro esboço que eu estou pregando que Deus me deu, depois da conferência. E você pensa que foi duro fazer isso? Eu lidero 2 células aqui na igreja. Tem irmão também que lidera 2 células como eu. Eu dou aula aqui nos cursos, eu prego na terça-feira, eu estou com os irmãos aqui de manhã. Eu saio para visitar com os irmãos, eu oro por enfermos, eu faço tudo isso daí que um pastor faz. Tem muitos irmãos que fazem mais do que eu aqui. Mas sabe, não cansa. Não cansa. Daqui a pouco, quando a gente começar a orar aqui, Deus vai começar a curar um bocado de gente aqui, e eu vou ficar assistindo. Está entendendo? Eu sabe, às vezes a gente está passando crise no ministério, e quando a gente vem orar aqui, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer com que a gente mude a nossa visão. Filho, se as coisas estão feias na sua vida, para assistir Deus dar o show pessoal dele na sua vida. Para de andar preocupado, ansioso. O que é que eu vou fazer? Como é que vai ser a minha vida? Enquanto você está assim, não tem fé. Agora, se você dizer, Deus, eu não sei como o negócio vai acontecer, mas eu creio que o show particular vai começar agora. Eu quero ficar assistindo. Fala para quem está assim lá, não se preocupa não, filho. Fala assim, a obra já está terminada com ele. É que você está vendo o processo, ele não vê processo, ele vê a consumação do processo.